Olá pessoal, tudo bem? Aula número 12. Hoje chegou a hora da gente pegar e reunir todo o conhecimento que foram das 11 aulas anteriores e montar o quadrado de unidades estequiométricas. Lá vai estar o mol, o número de Avogadro, a massa molar e o volume molar. Ah, legal, né? Então, a aula de hoje é super legal e bem importante, hein? Se inscreve no canal. Ah, claro. Dá um likezinho aí, tá? E ativa o sininho. Tá bom? Vamos lá? Vamos à luta? Vamos à luta, vamos à luta. Olha só. Primeira coisa, a gente vai montar o que eu chamo de quadrado das unidades estequiométricas. Nós vamos ter aí um mol que corresponde a uma massa, é ou não é verdade? Uma massa que é a massa molar, então é a segunda unidade estequiométrica. Um mol que também corresponde a um certo número de partículas, pode ser moléculas, átomos, íons, etc. Depende de quem eu estou falando, lembra disso, já foi visto atrás. Assiste às 11 aulas anteriores, tá? Essa aula aqui é bem importante. Ela vai deslanchar um conhecimento muito legal, tá? Que vai até os cálculos envolvendo as reações químicas, certo? E ainda o volume de 22,4 litros, que é só para gases, cuidado, gases ideais nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP, temperatura de 0 graus ou 273 Kelvin e pressão de uma atmosfera. E aí, a partir daí, eu monto um quadrado, ó, quadrado de unidades. Todas elas se relacionam, tá? Então, quer dizer que ele pode, no problema, fornecer o mol e pedir o número de moléculas. Fornecer o mol e pedir a massa. Fornecer a massa e pedir o volume em litros. Fornecer um número de moléculas e pedir o volume em litros. Fornecer o número de moléculas e pedir o mol. Fornecer o mol e pedir o volume em litros. Gente, a possibilidade, as possibilidades são muito grandes de trabalhar aí, tá? Mas tem que ter esse quadrado bem firme na cabeça e o que cada um tem de restrições, certo? Tem restrições, a unidade de trabalho também, a massa molar é medida em gramas por mol, é gramas, tá? Importante isso. O número de Avogadro, tu pode usar o 602, então muito cuidado, tá? Acostumado a usar o 602, continua usando o 602, tá? Continua, pelo hábito, vai. Ô, Doni, nunca usei nada, tá? Comece a usar o 6 exatamente 3. Arredonda, porque facilita muito na hora de fazer o cálculo, tá certo? Doni, como é que eu soluciono um teste que envolva as unidades estequiométricas? Bom, gente, basicamente é uma transformação de uma unidade na outra, mas com valores que não é de um mol inteiro, é 0,1 mol, 0,03 mols, é 3 vezes 10 na 22 átomos de ferro, por exemplo. Quer dizer, ele vai usar valores aí, tá? E a gente vai ter que fazer o quê? Uma adaptação. Mas os valores desse quadrado são valores fixos, eles não são alterados. E isso para nós é o padrão que a gente vai utilizar para a resolução dos testes. Olha só, primeira coisa, para resolver bem o teste, ler o teste com atenção, interpretar o teste e encontrar a unidade que é pedida, o X da questão, e a unidade que é fornecida para a gente. Aí, a partir desse momento, a gente monta uma linha de uma regra de 3, que relaciona a unidade pedida com a unidade fornecida, certo? Segundo momento, ir para o quadrado de unidades e verificar se a unidade pedida foi o mol, então eu coloco embaixo daquela unidade pedida, embaixo do X eu coloco um mol. Então eu vou usar esse quadrado de unidades para montar a segunda linha da regra de 3. Ah, mas ele relacionava o mol, professor, com a massa. Então, embaixo da massa que ele deu, colocar a massa molar. Tá? Sempre na mesma coluna da regra de 3, a mesma unidade. A sugestão que eu dou sempre é tu ler o texto e ir anotando qual é a unidade que é pedida e qual é a unidade que é fornecida. Os testes são muito padronizados nesse sentido, tá? O que é bom, mas a gente tem que ter uma técnica de resolução, uma maneira para resolver esses testes aí, certo? E solucionar, então, a regra de 3 é o passo seguinte. Às vezes tem mais de uma regra de 3. Nós vamos começar aqui com um testezinho aqui. Diz assim, ó, na combustão da gasolina feita por um automóvel, há a liberação pelo cano de descarga de 3 vezes 10 na 23 moléculas do gás carbônico. O que significa isso aqui? Esse 3 vezes 10 na 23 moléculas de gás carbônico é, na realidade, a unidade que é fornecida. Essa é a unidade fornecida, que é um número, que eu disse ali, ó, unidade fornecida, número. Vou circular ali, ó,
no item número 1 da resolução de testes. Está lá circulado, é um número. Considerando que as condições termodinâmicas de saída do gás são 27 graus Celsius e 1 atm, qual a massa? Qual a massa? Aqui está a pergunta. Qual a massa em gramas e o número de mols? São duas perguntas. O Doni ele deu a unidade 27 graus Celsius e 1 atm. Isso não é CNTP, hein? Eu vou ter que calcular o volume molar. A pergunta é, ele está te perguntando o volume do gás? Vou dizer, não está perguntando. Então esquece. Isso é um distrator, é um dado que é fornecido pelo teste para te distrair. Porque daqui a pouco tu acha que esta é a unidade fornecida. E essa não é a fornecida. A fornecida é 3 vezes 10 na 23 moléculas. Então a pergunta é, se eu tenho, a primeira linha da regra de 3, se eu tenho 3 vezes 10 na 23 moléculas, qual é a massa? Quantos gramas? E a segunda pergunta, se eu tenho 3 vezes 10 na 23 moléculas, qual é o número de mols? Professor, entendi. Uma regra de 3 para responder as gramas, outra para responder os mols. Mas o meu quadrado não tem gramas, professor. Calma, vamos aproveitar aquele quadrado de unidades estequiométricas e vamos montar ele. Como é que qual é o único dado que não está numérico no meu quadrado? É 1 mol, 22,4 litros, 6 vezes 10 a 23 é a massa molar. Essa a gente tem que calcular a partir da fórmula do CO2. Tá? Lembra que esses dados vão ser fornecidos para você. No caso aqui, o carbono é o 12 e o oxigênio 16. Quando eu faço o cálculo 12 vezes 1 dá 12, 16 vezes 2, 32, e total dá 44. Dá uma corrigidinha ali, né? Certo? Total dá 44 gramas. Então, a gente vai substituir lá no quadrado das unidades, tá? 44 gramas. Então, eu já sei, olha aqui, na primeira regra de 3, que eu vou fazer aqui em laranjinha, qual é a minha relação? A relação é gramas e moléculas, não é isso? Tá? Então, a minha relação está naquela linha ali. Eu só pego aquela linha e coloco lá na regra de 3. Como é que é, professor? Só pego aquela linha do quadrado e coloco na regra de 3. Grama embaixo de grama. Então, 44 gramas embaixo de x gramas. E moléculas embaixo de moléculas. 6 vezes 10 na 23 moléculas. O que vai dar aqui? Vai dar 6 vezes 10 na 23 vezes x é igual a 3 vezes 10 na 23 vezes 44. Como eu já percebo aqui que eu posso dar umas simplificadas legais, né? Vamos simplificar algumas coisas. 10 na 23 com 10 na 23. E o 6 eu simplifico com 3, que aqui vai dar 2, né? Então, eu vou ficar com o quê? 2x é igual a 44. X vai ser 44 dividido por 2, o que vai dar 22 gramas de gás carbônico saindo pelo cano de descarga. Então, a primeira questão eu já respondi. Agora, olha só. Vou fazer agora em azulzinho. A segunda questão relaciona quais unidades do meu quadrado de unidades, em azulzinho. Relaciona o mol, concordam? Relaciona o mol e relaciona o número de partículas. Vou circular de novo aqui. Tá? Então, a minha linha de regra de 3 agora é aquela transversal ali. Eu vou pegar os dados dali e colocar exatamente como estão no meu quadrado de unidades. Colocar aqui, 1 mol, mol embaixo de mol, e aqui 6 vezes 10 na 23 moléculas. Tá certo? Beleza? Bom, aí eu vou fazer o cálculo. 6 vezes 10 na 23 vezes x é igual a 1 vezes 3 vezes 10 na 23, que vai dar 3 vezes na 23, né? O que eu faço? Já simplifico isso aqui, 10 na 23 cai fora, né? Aqui, o 6 com 3 simplifica, vai ficar um 2, e eu vou ter 2x igual a 1. 2x é igual a 1. Se 2x é igual a 1, x é igual a 1 dividido por 2, ou seja, meio mol. Viu? Meio mol. Então, como é que a gente faz para resolver os problemas, os testes? Ler o problema com atenção e verificar a unidade pedida e a unidade fornecida. Perfeito? A unidade pedida e a unidade fornecida. E a partir desse dado, ir lá no quadrado, completo já, tu pode calcular a massa molar, no meu caso eu tive que calcular ali, às vezes não precisa calcular a massa molar, porque ele pega uma relação de mol com volume, pede de mol com número de partículas, não precisa calcular, tá? De lado dado, tu simplesmente carrega, para ter a segunda linha de regra de 3,
dados que tenham as mesmas unidades. E embaixo de grama vai grama, embaixo de molécula vai molécula, embaixo de mol vai mol, embaixo de litro vai litro. Tá? Muito cuidado, se esse problema aí me pedisse o volume molar, tá? Eu ia usar a equação de Clapeyron para calcular, certo? E não ia dar 22,4 litros por mol, ia dar um outro valor por mol, tá certo? Mas não foi o caso aí, tá certo? Foi só um distrator. Muito cuidado, porque esses distratores nos textos são muito comuns em qualquer tipo de prova. Colégio, faculdade ou Enem vestibulares, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se veio até aqui, já ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa um likezinho pro prof. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, escreve para mim lá que eu respondo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até nosso próximo encontro.